Religiosidade. Deixei para o fim o que, na minha opinião, é um dos piores efeitos da falta de intimidade com os pais ao longo dos anos no relacionamento familiar de alguém, a religiosidade. O que é religiosidade? Trata-se da postura de alguém que estabelece seu relacionamento com Deus por meio de ritos, práticas espirituais e um relacionamento superficial com Ele. É alguém preso ao desempenho, autojustiça e perfeccionismo, gerando um coração orgulhoso. Seu foco encontra-se no mundo exterior, negligenciando as intenções do coração. O religioso é especialista em comparar-se com os outros. É assim que ele avalia sua espiritualidade sempre, olhando para os lados e nunca para Deus. Leia um dos textos mais claros sobre a religiosidade. Nas Escrituras, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro, publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas 18, do 10 ao 14. A religiosidade é andar na superficialidade do relacionamento com Deus. Quando acontece uma cisão entre pais e filhos, o câncer da religiosidade encontra espaço para entrar na espiritualidade. Quando meu pai saiu de casa, optei por ficar ao lado da minha mãe, amparando-a como parte mais frágil. Algumas pessoas me perguntavam: como você está em relação ao seu pai? Eu respondia: estou bem. Mas o que de fato estava se infiltrando em meu coração era um dos sentimentos mais terríveis que podem entrar na vida de alguém, que é a indiferença. Optei, literalmente, por não ter mais a presença do meu pai. Congelei meus pensamentos, emoções, vontade e escolhas em relação a ele. Quando acontece uma cisão entre pais e filhos, o câncer da religiosidade encontra espaço para entrar na espiritualidade. O fato é que, com o tempo, transferi essa indiferença para minha relação com Deus. Comecei a não me importar com o relacionamento mais intenso com Ele. No começo, isso foi quase imperceptível a mim e aos outros, mas o Espírito Santo passou a me incomodar. Descobri que não estava mais desfrutando de um intenso e apaixonado relacionamento com Jesus. Continuava fazendo as coisas certas, mas com o coração cada vez mais duro e insatisfeito. Somente após o processo de cura interior individualizado pude ver o quanto transferi minhas mágoas e ressentimentos relacionados a meu pai em direção a Deus. Pude também perceber que a minha inconstância de vigor espiritual não era percebida por conta da máscara da religião. Foi um processo muito doloroso reconhecer o tamanho da minha religiosidade. Hoje, tenho sido ministrado por Deus nessa área. Em outras palavras, a dor relacional com os pais pode ser camuflada pela religiosidade, transmitindo a falsa impressão do que realmente está acontecendo. Custei para aprender que Deus quer que eu seja aprovado desde as minhas intenções. Quando descobri essa verdade, todo o meu relacionamento com Deus mudou, bem como a forma de olhar para os meus pais. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Mateus 15, 18 e 19, as consequências emocionais e espirituais na vida de um indivíduo em função do rompimento da intimidade com seus pais são amplas e profundas. Um filho perdido experimenta uma ou mais delas. Contudo, sua história não termina por aqui, pois ele decide tomar um caminho, o de volta para casa. Depois de verificarmos as consequências da perda da conexão com os nossos pais, quero trazer como reverter essa situação. É possível ser uma pessoa bem resolvida na área da paternidade. Vejamos como Deus pode nos conduzir de volta para a casa de nossos pais.